Esse vídeo é pra você que perdeu a esperança por conta do seu passado de traumas, de traições e muitas feridas que causaram na sua vida, no seu coração. Se você é essa pessoa, então continua assistindo esse vídeo que Deus vai falar ao seu coração. Começando mais um Abrindo Meu Direct pra vocês, e hoje nós vamos falar sobre fui traído no noivado, mas terminei por conta de traição. Comecei um relacionamento novo e me magoei. E às vezes não quero mais isso. Pra mim sempre foi um sonho me casar, mas a idade e por tudo que passei tenho perdido as esperanças. Isso é muito comum acontecer. Hoje em dia nós vemos isso acontecer demais. Pessoas feridas que foram muito machucadas na vida sentimental e que perderam totalmente a esperança. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre isso. No final do vídeo eu vou deixar esses vídeos aqui. E é normal isso acontecer, porque nem sempre a gente nasceu num lar evangélico, teve conhecimento da palavra e a gente pôde fazer uma escolha certa. Então a gente acaba criando muitas feridas emocionais. Quem me acompanha sabe o quanto que eu sofri também nessa área. Por isso que a gente é incentivado a não sair por aí ficando com qualquer pessoa. Aliás, ficar não é algo que tem a ver com a nossa crença, com os nossos princípios cristãos. Nós, como cristãos, devemos orar para se casar. E aí, antes de a gente se casar com a pessoa, a gente namora pra gente conhecer essa pessoa e ver se realmente é de Deus ou não. Não é errado você namorar e nesse tempo do namoro você terminar porque você viu que não era de Deus. Só que quando você busca a vontade de Deus antes, quando você busca a confirmação, você evita esses relacionamentos frustrados. Por isso que é de extrema importância que a gente busque a vontade de Deus antes, não depois. Antes, como assim, Mariana? Antes de você conhecer alguém, antes de você se interessar por alguém. Eu sei porque eu era assim. Quem é solteiro me diga. Não é que vocês conhecem uma pessoa e só depois que vocês se interessam por ela que vocês vão orar pra saber se é da vontade de Deus? Vocês fazem isso, não fazem? Eu sei que vocês fazem, porque eu também fazia. E isso é errado. É arriscado, na verdade, não é que é errado, mas é arriscado porque a gente fica muito vulnerável, a gente quer aquilo. O nosso coração, a nossa alma deseja, anseia por aquela pessoa. E aí, às vezes, Deus ele quer falar, mas a gente não quer ouvir, não está disposto a ouvir. Ou, às vezes, Deus está te dizendo não, e você acha que é um sim, porque tem muito a ver com muitas coisas que você espera, e aí você acaba entendendo errado a voz de Deus. Tem alguns relacionamentos que eu falo que não foi Deus que confirmou, foi a carne dos dois que confirmou, né? E é mais ou menos isso. Então, por isso que a gente tem que buscar a vontade de Deus antes. Como que eu soube escolher de acordo com a vontade de Deus? Como que eu soube que o Bruno era a pessoa que eu tinha que escolher? Porque antes, muitos anos antes de conhecer o Bruno, eu coloquei algo diante de Deus. Eu já falei aqui pra vocês. Eu coloquei assim, que a pessoa que Deus tivesse pra mim, pra eu escolher, que fosse a escolha certa, que fizesse determinada coisa. E que ninguém mais fizesse, só essa pessoa. Só que esse sinal que eu pedi pra Deus era algo que tinha a ver com valores, princípios. Ninguém tinha feito isso e pra mim era importante que a pessoa fizesse, porque ia dizer muito sobre quem ela era. E o Bruno foi a única pessoa que fez isso. Então esse foi um ponto que me ajudou muito, foi uma confirmação. Primeiro, eu fui analisando de forma racional se o Bruno era da vontade de Deus pra mim ou não, se era a escolha certa. E depois que eu avaliei vários pontos, né, fiz a minha escolha como pessoa, aí eu fui diante de Deus. Olha, Deus, eu acho que ele é a escolha certa por isso e aquilo. O que o Senhor me diz? E aí Deus confirmou de outras formas, colocando paz no coração dos meus pais, me confirmando com o sinal que eu pedi e fazendo as coisas darem certo. Essas foram as 3 maiores confirmações pra mim. Se você já chegou nesse ponto que você tá desanimado, frustrado, triste, eu entendo. Mas depende de você abrir o seu coração para Deus te curar. Deus ele tem a cura, mas você se permite ser curado, ser trabalhado? Vai doer um pouquinho, mas ele vai trabalhar na sua vida e ele vai te dar o melhor. Não é só porque você teve relacionamentos ruins que você vai ser assim a vida inteira.
eu fui traída em todos os meus relacionamentos. E hoje, com o Bruno, infelizmente, por mais que ele não me dê motivos, por conta das traições que eu sofri, o meu cérebro, ele guardou isso, né? Ele armazenou isso, então eu tenho esse lá dentro de mim. Às vezes uma atitude do Bruno, que não tem nada a ver, por exemplo, ele foi no mercado e demorou muito, aí já o primeiro pensamento que vem, onde o Bruno tá? O que ele tá fazendo? Será que ele tá com alguém? É uma coisa automática, mas não é uma coisa de mim, não é intencional e não é culpa dele, ele que causa isso, é algo meu. É algo meu porque eu passei por situações ruins na minha vida que me fizeram pensar assim hoje. Mas aí o que eu faço? Eu coloco diante de Deus e eu me lembro. Se ele pensar em fazer alguma coisa, eu vou sofrer, se ele fizer tal, eu vou sofrer, vai doer, mas ele que vai arcar com as consequências. O errado vai ser ele. Eu sei que Deus, ele tá me guardando. E eu acredito que Deus não ia permitir que isso acontecesse, porque eu acredito que eu fiz a escolha certa. E o meu testemunho edifica a vida de muitas pessoas, então se Deus permitir que isso aconteça, simplesmente, tudo isso aqui acaba. O canal acaba, meu testemunho cai tudo por terra, meu livro, tudo. E o nome de Deus vai ser desonrado na minha vida. Isso não é da vontade de Deus, eu sei que não é isso que Ele quer. Então eu paro nesses momentos, eu penso tudo isso. E aí eu sinto aquela paz que excede todo entendimento e rejeito esses pensamentos ruins. E o Bruno, ele também foi traído. E eu tenho certeza que algumas atitudes minhas também fazem ele ter esse tipo de pensamento. Mas é por conta dos traumas que a gente passou. Então o que eu quero dizer pra você que passou por coisas, situações assim também. Às vezes isso vai te acompanhar a vida toda, mas você que vai ter que aprender a lidar com isso. Não significa que toda pessoa que você escolher vai ser assim, vai fazer a mesma coisa. Você precisa confiar em Deus, confiar que Deus, ele vai te guiar a fazer a escolha certa, uma escolha correta, e que você vai escolher alguém que vai ser para sempre. Terão desafios, dificuldades, mas você não terá um relacionamento destruído, como muitas famílias que têm sido destruídas hoje. E você, me conta aqui, você já foi traído? Conhece alguém que passou por alguma situação dessa? Me conta aqui, se você tiver uma palavra para abençoar a vida de outras pessoas que passaram por essas situações, deixa aqui, deixa Deus te usar. E nesse momento eu oro para que Deus traga cura ao seu coração, cura aos corações feridos, machucados, traídos, violentados. Não proteja o seu coração com paredes de vidro, faça a escolha certa e deixa Deus te guiar.